Professora, e os erros da revisão? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Toda vez que você seguir algo que alguém formulou para você, uma tabela, pensa na geladeira da tua casa. Se você abrir a geladeira da tua casa e ver todas as coisas lá, todos os dias, isso vai te dar um bode. Você abre a geladeira da tua casa, tem lá o arroz, o feijão. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre erro de revisão. O erro na revisão, ele começa quando você tenta seguir uma revisão que alguém tabulou para você. Você vai revisar 10 minutos do assunto X de direito constitucional. Você vai revisar 5 minutos do assunto Y de direito administrativo. Se a tua revisão for isso, ela vai ser um erro, porque a gente revisa mal aquilo que a gente revisa obrigado. A gente revisa mal aquilo que a gente é obrigado a fazer. O estudo, ele acaba sendo uma coisa meio de entrosamento. Você precisa se entrosar com o material. Você precisa se entrosar com o assunto. Você precisa se entrosar com aquilo que você está estudando. E esse entrosamento, ele fica abalado quando alguém te dá uma tabela de revisão e fala assim: hoje você vai revisar 10 minutos disso, 15 minutos disso, 60 minutos disso, assim por diante. Ah, professor, então significa que no teu planejamento, no planejamento que você faz, você não determina revisão nenhuma? Sim, eu determino. Especialmente a revisão pré-prova. Quem aí assistiu a jornada que a prof fez, sabe que a prof fala da revisão pré-prova. Então a prof estimula revisões? Estimula. Mas eu não fico dizendo exatamente qual é o assunto que você vai revisar. Essa determinação você faz de forma autogerenciável, pelo método Carini-Waldrich. Essa determinação você faz de forma autogerenciável. Então isso acontece de forma muito mais orgânica, muito mais natural, beleza? Anota aí. Primeiro erro da revisão é seguir tabela de revisão. O que é fixação? Fixação é você fazer questões de um assunto que você já estudou. Quando você pega várias questões de um assunto que você já estudou para massificar esse conteúdo, entender o que você está errando e aprender com os erros, isso é fixação. A fixação, ela acontece especialmente quando você termina o estudo teórico de uma matéria e quando você está na fase 2. Então, antes de você fazer a folha de revisão, você vai fazer a fixação, que é fazer um monte de... Por exemplo, eu estudei direitos e garantias em direito constitucional. Quando eu pego 100 questões de direitos e garantias e faço 100 questões de direitos e garantias para entender o que eu tô acertando, o que eu tô errando, corrigir as questões que eu errei e aprender com esses erros, isso não é revisão. O nome disso é fixação. Quando eu tô na fase 2, ou seja, quando eu já estudei, já concluí o estudo teórico de uma disciplina, já finalizei uma disciplina. E aí agora eu entro na fase 2, ou seja, eu viro um estudante engatinhando e vou fazer as minhas folhas de revisão. Como é que eu faço as folhas de revisão? Você faz as folhas de revisão com base nos conteúdos que você deveria saber para acertar as questões que você erra. Como é que você sabe qual é o conteúdo que você deveria saber para acertar as questões que você erra? Fazendo questões. E é nisso que a maioria dos concurseiros erra. Por quê? Porque a maioria dos concurseiros tenta aprender quando revisa. E aí nunca vai dar tempo. Então o concurseiro vai lá, ele estuda um PDF. Aí o coach dele vai lá e coloca 15 minutos para ele revisar esse PDF inteiro. Vai dar certo? Claro que não. Por quê? Quando ele for revisar esse PDF, segundo as palavras desse coach aí, o que vai acontecer? Ele acha que ele vai rever o que ele aprendeu. Mas, de fato, o que aconteceu? Ele não aprendeu direito. Porque a gente nunca aprende direito no primeiro contato com a matéria. O teu primeiro contato com a matéria nunca vai ser um contato em que você vai aprender tudo. No teu primeiro contato com a matéria, você tem que aprender linhas gerais. Você vai aprender algumas coisas. Criar uma intimidade inicial com aquela matéria. Então, achar que você vai estudar um PDF e depois você vai só revisar esse PDF para não esquecer o que você aprendeu, é um erro. Que quando você for revisar esse PDF, o teu objetivo não tem que ser esquecer o que você aprendeu.
tem que ser aprender o que você ainda não aprendeu. Você, na primeira vez que você estuda, você não aprendeu tudo de um PDF, porque o teu cérebro é limitado. Ele está entrando em contato com aquele assunto pela primeira vez. Então, você precisa entrar em contato com esse assunto novamente outras vezes, para de fato ir acumulando conhecimento. Quando a gente estuda algo pela primeira vez, a gente usa esse modo aqui do cérebro, que é o modo focado. Quando a gente vai parar de estudar, vai lavar a louça, vai tomar banho, vai ficar com a família, uma parte do conteúdo que a gente aprendeu vem para esse lobo temporal. E uma parte fica armazenada na memória. Mas uma parte não vem. Uma parte eu naturalmente esqueço. Isso é normal. Qual é o segundo erro que as pessoas cometem nas revisões para concurso? Confundir fixação e revisão. Tá, professora, então quando eu vou fixar e quando eu vou revisar? Você vai revisar em 3 momentos: antes da prova quinzenal, depois da prova quinzenal, antes do concurso. E essas revisões não são revisões em que você vai ficar fazendo questões. A primeira coisa que a gente revisa antes da prova do concurso, folha de revisão, é rever as folhas de revisão. Segunda coisa que a gente revisa antes da prova do concurso, lei seca. Eu preciso ler a lei seca enlouquecidamente para revisar. Terceira coisa que a gente revisa antes da prova do concurso, materiais extras que professores lançam antes dos concursos. E qual é a quarta coisa que você revisa antes da prova do concurso? Aulões de véspera. Antes da prova do concurso, você faz uma revisão. Antes da prova quinzenal, você também faz revisão. Indo lá no material teórico e vendo os grifos, ou então vendo os mapas mentais dos materiais, ou então vendo as tuas folhas de revisão. Depois da prova quinzenal, você vai corrigir as questões da prova que você tiver errado do assunto que você já tiver estudado. Revisão é rever o que a gente aprendeu. O teu objetivo é aprender o que você ainda não aprendeu. Primeiro erro que a professora falou: seguir tabela de revisão. Então a gente está falando de problemas na revisão para concurso. Qual foi o primeiro erro? Usar tabela de revisão. Qual foi o segundo erro que a prof falou? Confundir fixação e revisão. Qual é o terceiro erro? Achar que fazer questões é revisão. Qual foi o quarto erro? Não montar material de revisão. E vamos, portanto, para o quinto erro: não revisar o material de revisão que você montou. Você precisa revisar esse material de revisão. Acha que só montar o material de revisão é suficiente? Não é. Você precisa revisar o seu material de revisão. Normalmente, o quinto erro de não revisar os materiais de revisão decorre de um material de revisão que foi mal feito. Meus amores, esses foram os 5 erros, 5 problemas na revisão para concurso público que você precisa solucionar hoje.